Olá, eu sou Fê Piazza. Esse é mais um episódio do Sem Crachá Vida Real, aqui da Nexa TV RS. E hoje aqui no estúdio eu tenho a honra de estar conversando com a Manu Barreto, que é fundadora da Gravataí Trends, uma revista digital. Então a gente vai conhecer quem é a Manu, mas também conhecer o que é essa proposta inovadora de uma revista digital. Manu, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fê, obrigada pelo convite. Imagina, a gente vai querer bisbilhotar algumas coisas da tua Ui. vida. Bom, eu já comecei aqui falando, né? A Manu, então, fundadora da Gravataí Trends e uma profissional da área do marketing. Manu, conta para nós, assim, um pouco profissionalmente, um pouco antes da Gravataí Trends e como veio essa ideia e o que é a Gravataí Trends. Tá. A Gravataí Trends, né, ela é uma revista digital de moda, beleza e lifestyle de Gravataí. É uma revista hiperlocal. Específica, então, eu ouço Isso, muito a Manu falar sobre isso, sobre hiperlocal. hiperlocal. E Isso. aí eu quero que tu fale um pouquinho para as pessoas sobre o que é esse hiperlocal, a importância, como isso está ganhando essa dimensão toda hoje nos eventos que a gente frequenta, principalmente quando a gente fala de inovação, né? Uhum. Então, a revista, ela é hiperlocal por na verdade, assim, eu lancei a revista, né, criei a revista, criei esse projeto, pensando e analisando as tendências de comportamento de consumo, né. Então eu, há muitos anos, eu sou pós-graduada em neurociência, em análise do comportamento aplicada, em administração de empresas e em marketing, né, sou graduada em marketing. E há muitos anos, o meu chão é estudar comportamento de consumo, tanto de colaboradores, quanto consumo de cliente externo. E fazendo essa análise para o meu negócio, eu cheguei a essa conclusão de que o mercado, né, o mundo caminha, o consumo caminha para consumir mais hiperlocal, né. Então a gente teve um boom global, onde a gente passou a consumir, ter acesso a tudo do mundo, mas a gente perdeu muito do local, né, muito dessa cultura local. E o hiperlocal ele é cultura, né, é uma cultura hiperlocal que envolve uma série de variáveis. E aí, quando eu criei a revista, eu criei com esse viés de ser uma revista focada em Gravataí. E aí, de moda, lifestyle e beleza, tem umas questões pessoais minhas também que são importantes eu compartilhar o porquê dessas áreas, né? Porque focar nessas áreas também. A revista vai fazer 1 ano, mais ou menos, assim, desde a criação dela. E eu tô, assim, ainda acredito que, né, criando ela e desenvolvendo ela e ajustando algumas rotas da revista ali Ela também. está sendo construída, mas ela já é uma marca de sucesso hoje. E principalmente falando em hiperlocal, muito conhecida na cidade, muito forte, né? Já é uma referência na cidade. Isso, assim, eu não me surpreendo com algumas coisas, com muitas coisas, assim, eu não sou uma pessoa que se surpreende fácil. Mas isso tem me surpreendido, assim. Eu fiz a revista, fiz uma análise de mercado, fiz um estudo de mercado, percebi que existia oportunidade na cidade, percebi não só em Gravataí, mas em outras cidades, né, onde a gente tem aí também alguns projetos encapsulados. E a gente tem essa demanda. E foi feita com análise, né, com estudo, com muita seriedade, assim. E aí, quando eu, né, comecei a revista em 2025, eu tinha a ideia de manter ela só no Instagram. E fui fazendo alguns posts, fui já até experimentando a própria IA para ver como que eu ia me virar, né, com esse novo momento. Eu sou fãzona da tecnologia, tenho a startup também, né, eu quero falar da Google também. E eu fui criando a revista ali muito com esse, né, com essa pegada, assim. E as coisas foram fluindo, a população de Gravataí, a comunidade de Gravataí foi acolhendo, Aderiu muito né, rápido. e a marca realmente, hoje eu falo, assim, com bastante orgulho, que Gravataí Trends, a Trends, na verdade, se tornou uma marca forte na cidade. Está se tornando, né, mas hoje já tem um lugarzinho bem especial em Gravataí. Não, super especial. Eu vejo o teu envolvimento todo também com o Gravataí Shopping ali, que também é uma referência para a Uhum. cidade. E, mas aí, assim, a Manu
que recentemente completou 40 anos. Isso, É, anteontem. ontem. E tem um casal, né, de Uhum, filhos, que uhum. é a Fernanda A Fernanda, também. xará. O nome E o o Bruno. Bruno. E como é que chegou até aqui, Manu? Assim, você é de qual cidade? Uhum, Conta pra gente um pouquinho agora, tirando o crachá da Trends, uhum. quem é a Manu, né? Como é que veio toda essa inspiração? Quem te motivou? Por que o marketing? Por que varejo? Por que moda? Conta um pouquinho. Tá. Assim, a minha história, ela é muito longa. Então a gente tem que ter, tipo, 2 2 episódios no mínimo, episódios, tá eu bom. não vou conseguir contar Nós ela. vamos ter uma parte 2. Não vou conseguir contar ela rápido, assim, né? Vou tentar trazer algumas coisas, assim, que eu tive realmente eu tenho uma história de vida muito longa mesmo, cheia de nuances. Eu nasci em Porto Alegre, né? Minha família toda é de Alegrete. Mas quando a minha mãe engravidou com 16 anos, né? Começa aí já. Minha mãe engravidou com 16 anos, era de uma família tradicional em Alegrete. E a minha avó, lojista, dona de uma loja de sapatos bem famosa na cidade, lá em Alegrete, construiu a marca dela com muito suor. Minha avó veio de uma origem muito humilde. E a minha mãe engravidou com 16 anos. E aí, questões de famílias de interior, né, tradicionais, mandaram a minha mãe morar em Porto Alegre, grávida com 16 anos. E Vai pra aí, capital, vai pra vai pra capital cap... que lá vão aceitar. é. E aí veio a minha bisa, minha mãe e meu tio morar em Porto Alegre. Daí eu nasci, né? Minha mãe tinha 16 anos, terminou a escola, enfim, ali também, imagina, tava no colégio. E aí eu nasci, com 4 anos de idade, eu fui pra Alegrete. E aí fui morar com os meus avós. Dali pra frente, eu praticamente morei com os meus avós até os 14 anos. E aí, com 14 anos, e aí vou tentar fazer um resumo, assim, desses 4 aos 14, a minha vida deu milhões de voltas, e são só 10 anos de uma infância e de uma adolescência, né? E tudo Aconteceu em tudo em Alegrete. Alegrete. Aconteceu muita coisa, assim, ó. Dos, do, Pra um é, episódio plus a esse, né? exato. Um anexo. Isso é bem, bem complexo, assim, esses meus 10 anos em Alegrete. E eu sempre fui, desde muito pequena, talvez não, eu acredito muito nisso. A minha avó era uma mulher muito empreendedora, muito independente, uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela ganhava muitos prêmios de empreendedorismo lá nos anos 80, né, 70. Ela abriu a própria marca dela, ela criou, né, ela teve 2 lojas, depois ficou com uma loja de alto padrão, então ela vendia sapatos muito luxuosos, de ticket médio muito alto, assim, para década de 90, né? Eu lembro de sapatos de 1.000, 2.000 reais. Imagina, hoje a gente se surpreende, né? E numa cidade do Quando, interior, né? exato. Ela tinha um público muito fiel, ela tinha o projeto dela era sensacional, projeto profissional. O pessoal, não. É que a gente não consegue ser boa em todas as Não, áreas, né, Manu? esse é meu medo, né? Porque eu sou bem workaholic, assim. Então, a minha avó, ela teve muita influência, óbvio, em quem eu sou, né? E principalmente no profissional, muito no profissional. Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostei de conversar com adultos, sempre gostei de aprender sobre o mundo, e ir lá em Alegrete. Então, eu me sentia presa em Alegrete, assim, Era pequeno né? demais pra você. Eu me sentia deslocada, e claro, pelas situações também familiares ali que eu vivia. E sempre tive essa coisa, não, um dia eu mandava carta pra Xuxa, eu vou virar Paquita, eu preciso sair daqui de algum jeito, né? E tudo que era programa de televisão que tinha, eu tentava. Né, mas sempre gostei das artes, sempre. Sou uma fã de arte. Desde pequenininha eu tive um vernissage, eu fiz um vernissage. Que legal. Acho que com 10, 12 anos por ali, eu tive um vernissage pintei vários quadros e fiz a minha vernissage junto com a minha professora de arte. Sempre gostei, sempre assim, de cultura, de arte, de literatura, de livro, desde muito pequena. E gostei sempre de moda. E aí, como eu falo, tem essa referência ali da minha avó, né? Mas a minha avó tinha essa pegada mais empreendedora, apesar de ser uma mulher com bom gosto, com, né, um olhar para a moda, sim, muito acirrado. Também tinha a minha questão ali da criatividade, que daí acho que era mais meu, assim, eu não via isso na minha avó, assim, talvez do criativo. E eu sempre fui muito criativa. Eu tinha um baile de debutantes, né? E eu pegava um vestido que era da minha avó, que ela já tinha usado numa festa, ela até tinha feito com algum estilista famoso, porque ela fazia
com o Rui, até aqui em Porto Alegre. E eu pegava aquele vestido e transformava ele no meu estilo. Mandava na costureira, bordava lantejoulas, e aí eu dizia para a costureira, tinge uma parte do vestido, borda outra, tira uma manga. Sempre fiz isso. E achei que eu ia para esse lado, assim, né? Achei que eu ia para a questão da moda, assinava Mais todas de as... estilista. assinava todas as revistas possíveis, Capricho, Vogue, desde muito pequena. E aí, quando eu fui, foi minha época, aí fui para Porto Alegre com 14 anos, praticamente eu fui emancipada com 14 anos. Que aí que eu digo que daí entra um episódio 2, né? Porque eu vim morar com a minha mãe, mas eu praticamente morava sozinha. Então, com 14 anos, eu fiz o ensino médio em Porto Alegre, me preparar para a faculdade, né? Porque a Alegrete na época não tinha, ou eram cursos que, enfim, não se conectavam comigo. E vim emancipada, né? E aí eu precisava me virar, precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro para qualquer coisa, para comer, para qualquer coisa. Já foi trabalhar muito cedo? Fui muito cedo, muito cedo. Na verdade, lá em Alegrete, a minha vontade de ser independente e com as minhas necessidades financeiras que a minha família passou a ter. E aí eu acho também que os comportamentos da gente, eles se desenvolvem, né, aí. Que a dor ensina a gemer, né? É essa frase, nem sei se é essa frase, mas enfim. Acho que é, né? As nossas assessoras de bastidores. Acho que a dor ensina a gemer, né? Então eu acho que eu que acredito na psicologia comportamental, eu acho que me ensinou muito, né? A dor me ensinou muito e me ensinou a ser criativa. Talvez, assim, lapidou, né? Porque eu acho que vem Sim, comigo o essa que questão. já tinha aflorou e trouxe essa lapidação. E as necessidades ali que eu fui passando ao longo da vida, elas, talvez ali as minhas habilidades foram sendo, né, lapidadas. E aí eu tive que lá em Alegrete, já eu lembro que uma das coisas que eu fiz para ganhar dinheiro foi decoração de festa infantil. Eu lembro que eu fiz os bananas de pijamas. Eu lembro. E vendi. Lembro. E comecei ali já. E vendi a decoração da festa. Eu era, imagina, eu tinha legal. menos de 14, né? Não lembro as idades certas. Assim. Já estava empreendendo. Já. E a minha avó, ela fechou a loja também quando eu tinha uns 12, talvez, por aí. E aí eu peguei uma parte do estoque dela, e eu abri uma lojinha na frente de casa. Tipo, as crianças vendiam pulseira de miçanguinha, eu vendia sapatos. Lembro até hoje das marcas Noling e Werner, que umas são famosas até hoje, assim. E eu lembro que eu tinha um público bem assim, excêntrico. Porque a gente morava perto de uma casa de moças. E a loja da minha avó era na esquina e elas passavam, e o sonho delas era usar o sapato da minha avó. E nunca puderam, por questões financeiras mesmo, né? E aí, quando eu abri o outlet... Outlet da Manu. Elas compraram todos os sapatos. Eu lembro que eu vendia por 5 cruzeiros. Eu lembro, assim, da imagem. E eu vendi tudo para elas. Vendi, assim, faturei horrores. E elas felizes da vida. Que pela primeira vez elas conseguiram colocar ali um sapato de uma loja de grife, enfim, de uma boutique. E então, assim, eu tive algumas questões antes ali dos meus 14, mas quando eu fui para Porto Alegre com 14, eu realmente precisei me virar para me manter, assim, para sobreviver. Então, eu tive ali muitas questões ali, né? Trabalhei, fiz estágio, no ensino médio eu já fazia estágio. Apertava daqui e dali para poder ter as coisas ali de adolescente também. E eu sempre fui muito criativa, querendo empreender, querendo coisas muito grandes. Eu sempre tive uma coisa de eu preciso de uma coisa muito grande, sabe? Eu sou inconformada. Já ouvi várias coisas ao longo da minha vida, assim, várias características, né? E algumas já tentaram te definir diversas vezes. Algumas né? Aquela coisa, coloquei chapéu, depois tirei, que eu vi que não me servia. São os rótulos, né? Vão colocando várias plaquinhas na gente. E julgamentos também, né? E aí, até com muita terapia na veia, assim, eu peguei os rótulos que ok, né? Eu sou inconformada mesmo, sou ambiciosa mesmo, né? Enfim, outras questões, assim. E aí, a revista, eu acho que ela veio muito de um sabe, assim, eu saí do armário. Realmente, assim, eu acho que eu estava com isso presa dentro de mim. Eu trabalhei muito em empresas corporativas. Já tive uma empresa de eventos em 2012, eu acho. Tive várias questões. Eu trabalho há 20 anos, né? Apesar de ter 40, mais até. E já tive muita experiência profissional. E essa coisa da moda estava dentro de mim, assim,
me sufocando. Tentando achar um jeito de expressar tudo Nunca isso. consegui, fiz marketing, mas nunca fui para a área da moda, assim. Uma época, eu vendi camisetas que eu personalizava. Fiz um curso de empreendedorismo criativo, que foi bem legal, na época que tinha Perestroika aqui em Porto Alegre. E sou fã dos guris até hoje, assim, aquilo ali também me despertou muita coisa. E ali eu abri uma loja, eu ia para São Paulo, comprava as camisetas, trazia, e aí mandava bordar algumas camisetas Ctrl+C, Ctrl+V, quando começaram as camisetas ali diferentinhas. Mas não, e assim, é uma pena de mim mesma que eu não consegui dar continuidade em muitas coisas ao longo da minha vida, de muitos projetos meus, por questões financeiras. Porque eu não tinha uma base, assim, eu não tinha, né, eu não tinha tempo, como graças a Deus hoje eu tenho, para que as coisas comecem a dar certo, né? Eu não tinha esse tempo lá na minha juventude, e a juventude de hoje tem muito mais recursos do que a gente tinha, né? Então Acesso. Faculdade, não tinha metade do que a gente tem de bolsa hoje, de facilidades, até de financiamentos, nada, nada. Primeiro que tinha meia dúzia de faculdade, e as que tinham caríssimas. A gente, né? ou a gente E trabalhava o outro dia pode, inteiro. outro pode, Exato, né? ou trabalho o dia inteiro para pagar. E essa era a minha realidade. Então, assim, muitos dos meus projetos que eu tinha desde muito novinha, eu não consegui, porque às vezes a gente se culpa, né? Se eu tivesse tido a constância que os gurus vendem, né? Tem que ter constância. Mas na real não é assim, né? Eu precisava comer. Sim, eu tu não tinha que fazer escolhas eu não tinha como muito ter real. constância. Eu hoje, né? Porque daí depois eu virei mentora, né? Eu já mentorei muitas pessoas. Na pandemia eu mentorei mais de 30 mulheres. Tenho esse viés também, assim, da mulher, né? Me conecto muito. E eu tenho muito cuidado com dicas infalíveis, sabe? Então, assim, tu tem que ter constância. Claro, cara, tu dizer isso para uma pessoa que precisa comer, ela vai arrumar um emprego, ela não vai ficar ali postando coisa, né, o dia inteiro. Então, eu acho que eu tenho muito cuidado, assim, também. Então, eu acho que hoje eu tô muito num lugar muito feliz, assim, apesar de, óbvio, eu preciso vender, faturar, né? Eu tenho boleto, vários. Não tá, o mundo tá tudo muito caro, né? Eu tenho 2 filhos, né? Eu optei por dar uma vida para os meus filhos diferente da que eu tive, e independente de marido, de qualquer coisa. Eu sempre tive isso para mim, assim, os meus filhos não podem, eu não posso deixar faltar nada para eles. E então não tá fácil, né? E aí hoje eu sigo querendo, óbvio, vender, faturar tudo, mas eu tô num lugar muito diferente. Mas, Manu, sabe, tu falou um rótulo que te deram e que você aceita. Ok, eu sou ambiciosa. Mas aí eu vou falar do pouco que eu te conheço, né? Porque às vezes esse rótulo pode parecer assim, é errado, mas a gente normalmente pensa assim, a pessoa ambiciosa, ela sai patrolando, né? Todo mundo para E ela chegar no quer o objetivo mundo, dela. né? Exato, e ela quer aquele glamour. Não é assim que as pessoas que estão ao teu lado te veem, né? Então, por isso até, assim, o convite para tu não é estar o aqui. ambicioso pelo lado ruim, né? É o Não. ambicioso, porque eu desconstruí esse conceito muito, assim. Assim como eu acredito para os outros que todo mundo pode mais, que todo mundo merece mais, eu olho a ambição por essa ótica, né? Na tua ambição cabem outras pessoas, Isso. sabe? Dessa Isso, ambição exato. de querer mais e que tá tudo certo, que bom, porque isso te traz movimento Que é o profissional e contrário do pessoal. conformismo, né? Exato. Mas tu quer esse melhor, esse lugar melhor, mas tu não quer ele sozinho. Tu traz pessoas contigo. Eu tenho isso, assim, muito forte para mim. Acredito que também isso eu aprendi muito na minha família. Minha família sempre, né? A minha família, meu núcleo é muito pequeno, mas minha avó tinha 12 irmãos, meu avô materno tinha 12 irmãos. Então, ou mais, enfim. E a gente sempre teve muito isso né? Eu via, porque eu não participei muito disso, mas eu via eles se ajudarem muito, assim. Então, também, a gente traz esses valores, né, com a gente, assim, a minha bisa, que eu convivi até os 104 anos dela, foi uma baita referência como ela, assim, como pessoa, para mim, assim, como lidar com a vida. É a minha bisa que me ensinou, assim, como com as adversidades, com as dificuldades, com tudo. E eu convivia, morei com ela, porque ela morava com a minha avó, né, quando eu morei, e ela foi até os 104 anos, e eu fui uma das bisnetas que praticamente convivia, assim, full time com ela. E aprendi muito, assim. Então, essa questão, assim, hoje, inclusive, no outro evento que eu estava pensando, cara,
A gente faz comunidade, tem um conceito muito errado de comunidade hoje. A gente faz comunidade para a comunidade. E as pessoas fazem comunidade Uhum. para si. Uhum. E É, não é sobre é. isso, né? Sim, a gente Quando forma aquele grupo para se promover, ajudar. mas assim, hoje não é isso que está acontecendo. Hoje as pessoas formam uma comunidade para se promover Uhum. naquela comunidade. E a gente, pouquíssimas comunidades tu vê em prol da comunidade, né? Eu digo comunidade de qualquer coisa, não Uhum. tô de loja, não tô falando comunidade social, Sim, né? sim. Com viés social. Mas eu tô falando essas comunidades que a gente escuta na internet, Uhum. né? E eu sou muito pró-comunidade, fã de comunidade, mas quando ela é para a Uhum. comunidade. Agora, quando eu faço uma comunidade, a minha comunidade, para eu me promover, não é comunidade. Sim, não tá É um levando palco, nenhum exatamente. né? Não, mas assim, E é isso que eu falo da ambição de levar todo mundo junto. que é o movimento que tu tem feito, então É. vai muito além da moda e do varejo. Sim, muito. É. Muito, porque É. quando a gente pensa, ok, tem a revista digital, tá, legal, a gente vai estar vendo Uhum. quais são as lojas, os produtos, os serviços, as Tendências, pessoas, quem isso. faz a história da cidade. Mas em tão pouco tempo, a tua atuação, que trouxe esse destaque para a revista, que traz destaque para o que acontece na cidade, mas que hoje tu já está em outros movimentos, Uhum. em prol dessa comunidade como Uhum. cidade, né? Isso. E não é à toa que você está aqui no programa, porque a gente está trazendo pessoas que constroem o Rio Grande do Sul. Uhum. Então, a tua imagem hoje, ela expande, ela não é só para Gravataí. Uhum. Ela está expandindo e tem outras cidades querendo ter uma revista Uhum. digital. Uhum. E A gente comentou do Gramado Summit, né? exato. Eu acho que as cidades estão querendo olhar para esse hiperlocal, para o que Uhum. elas têm, né? Construir a sua própria Construir a história. sua própria história. Eu acho que não é nem construir, é mostrar. Mostrar, verdade. Né? É. Porque a É. gente. E é isso que eu gosto. Quando eu criei a revista para ser a Uhum. Vogue de Gravataí. Aham. E aí é uma coisa meio maluca, né? Tipo, a Patricinha criando uma revista Aham. de moda de luxo para Gravataí, pelo amor de Deus. Uma É. Patrícia doida ainda, né? E longe de eu ser uma Patricinha, longe de eu ser doida. Doida até um pouquinho, né? Mas é exatamente para colocar as pessoas, a cidade, num lugar de potência, Uhum. né? E aí, volto hoje até o evento que eu estava antes, que foi bem bacana, que falaram muito sobre isso. Tu vai colocar tua régua onde, né? Pode ter uma loja bem pequenininha, Uhum. mas por que que tu não pode, né, botar tua loja num lugar de evidência grande, Uhum. né? A tua marca, né? Fazer com que a tua Exato. marca seja Então, acho que as conhecida. cidades hoje estão querendo isso. É o que eu falo, é um Uhum. movimento de voltar para a cidade, né? Porque a gente foi para o mundo e o mundo assusta, né? E o mundo ele dispersa, ele também te afasta de muitas coisas, da essência, das coisas que tu construiu. Como eu vi a minha avó construindo as coisas com muito suor, muita Uhum. batalha, né? E vivendo altos e baixos, assim, no varejo, e na moda e tudo. Eu sou muito empática. Eu sei o quão difícil é para as pessoas, sejam elas quem forem e onde elas estejam hoje, que não é fácil, não é fácil, né? Tu acordar todo dia com motivação, tu ir lá, tu tem funcionário para pagar, tu tem comida para comprar, tu tem filho para criar, tem, né? A vida é uma coisa. Então, assim, eu sempre tive muita empatia em relação a esse processo. E aí, quando eu crio a revista, eu crio exatamente para mostrar que as pessoas merecem ser reconhecidas, né? E merecem sua visibilidade para aquela comunidade da qual elas fazem parte. E ela não ficou só no digital, né? A revista É, tem edições a especiais. gente está aí num projeto. É. A gente está num projeto de ter 2 edições impressas no ano, né? E óbvio que é muito estratégico, que são final de ano, Natal e Dia das Mães. Então a gente vai tentar colocar essas 2 revistas no papel, literalmente. Porque ela tem um apego ali, a revista física, né? Ela tem um afeto, as pessoas têm algo por ela. Mas ela é digital. Ela é Ela da era digital. mas isso do físico, a gente vai voltando de novo à nossa essência, né? Que a gente precisa, parece que
que tocar, né? cheirar, Precisa, né, ter sentir. aquela revista na mão. Mas, Manu, aí no meio de todo esse empreendedorismo, funda a revista digital. Tem uma outra startup também, que Isso. é A Gug. a Gug, que tem uma outra proposta, né? Na verdade, assim, ó, em função da revista, muitas coisas foram surgindo, né? E eu até criei também uma empresa, digamos assim, uma empresa, que é a The Trends Hub, que é como se fosse o hub das trends. E aí, Sim, como a ela gente tem esse projeto de levar a Trends para outras cidades, a revista Trends para outras cidades, a gente precisava dessa mãe, né? E dentro dessa mãe, tem as questões ali da Gug, que é uma startup para varejo de moda, né? A gente está ainda construindo essa startup também. É uma startup que ela tem um olhar para auxiliar ela tem assim, um objetivo de conectar demanda e oferta hiperlocal, né? Mas de forma reversa. Então, a ideia é fazer uma busca reversa. O cliente vai lá, fala que ele precisa de determinado produto, de vestuário ou acessório, e a Gug busca nas lojas próximas desse cliente, onde ele estiver, se ele está em Gramado, se ele está, né, em Gravataí, e a Gug aciona as lojas para que a loja entre em contato com o cliente. Então, é uma busca reversa, né? E tem uma série de construções que a gente está modelando aí nessa startup. E, claro, que dentro dessa The Trends Hub tem as questões agora dos eventos, das experiências, das consultorias. De todo esse movimento que também está te puxando agora para uma outra realidade. E no meio de tudo isso, 2 filhos pequenos. Um cachorro gigante. Um cachorro gigante, o marido. O marido. E como fica? Como os filhos estão te vendo nisso? Como o teu marido está te vendo nessa nova vida que está assim tão acelerada? O tempo para ti mesma, né? O que a Manu, como mulher, mãe, neta, filha, amiga, o que você gosta de fazer? Conta para esse público aqui que está te conhecendo, não só como fundadora, mas quem é a Manu agora sem o crachá da Trends? Menina, isso é muito louco. Esses dias eu vi uma pessoa que eu gosto, acho que foi a Gláucia Guarcelo, que eu gosto muito, falando: eu amo trabalhar. A tua diversão é o trabalho. Se tu me mandar lavar uma louça, eu vou ficar com muita raiva. Mas se tu me disser que eu tenho um projeto para entregar amanhã, eu vou virar à noite. Se tiver que viajar a trabalho, vai ser ótimo. De férias, talvez nem tanto. Depende do lugar, né? Então, assim, eu sou movida a trabalho. E isso é uma coisa que eu também passei a aceitar, né? Isso é o que é o meu oxigênio. Eu tenho uma coisa de, sabe, não é a produtividade ruim, assim, de talvez de contribuir, de deixar um legado. Não é uma cobrança. Não, mas é um realmente prazeroso. Eu tenho prazer em trabalhar, tenho mesmo, assim. E já tentei não trabalhar. E não é assim, ó. Tipo, logo que o primeiro filho nasce, que a gente cai naquela, não, né? Tem que só amamentar, Isso. tem que cuidar. Nada contra quem consegue. Eu dou graças a Deus que a minha licença maternidade não era de 6 meses. Que horror, mas ok. Mas na minha época, quando eu tive as crianças, não eram 6 meses, eram só 4. Com o meu primeiro filho, eu voltei a trabalhar com 3 meses. E a minha filha já estava dando consultoria, então Maravilhoso. Eu fui até o dia de ganhar ela no cliente. E eu adorava que o meu cliente não se importava, porque tem cliente que se importa, né? Não, eu fui parindo no cliente. E então, assim, eu amo trabalhar. Minha vida é sobre trabalhar. Em função disso, a minha família é com base nisso. Assim, meu marido... Os filhos já te conheceram assim, né? O meu filho, ele é um empreendedor já com 11 anos, 10 anos. Eu ia te perguntar isso, se tu já vê esse teu DNA. Já. O Bruno, desde muito novinho, desde muito pequeno mesmo, e eu digo, muitas pessoas não me deixam mentir, a minha dentista, que ele ia junto, ele dizia que ele ia ser dono de um hotel. Então a gente viaja muito, aí para onde a gente viajava, ele dizia: meu hotel vai ser aqui. Não, agora vai ser aqui. Então ele sempre quis ser dono de hotel. E agora ele mudou. Agora o empreendimento dele, ele tá mais maduro, com 10 anos. É um sushi. Já amadureceu, já porque tem são nome. 10 anos pensando nisso, né? Agora já tem até nome, marca, tudo. Ele já tem um projeto que o chat ajudou ele a construir o projeto. Ótimo. Ele tem um projeto de um sushi. E então é Buruno o nome. Buruno, porque em japonês é o nome. Bruno.
E aí, o nome do sushi Eu vou ter que entrevistar o Bruno, vai. o CEO fundador do do Bruno. Bruno. E é um super sushi. Já me deu uma super ideia aqui. Entrevistas mirim. Empreendedores mirim. E ele e o Bruno vai ser. A Fernanda, ela é da arte, óbvio. Igual a minha Lívia. Então, ela é do glamour, ela é do show. Show, ela gosta de cantar, do brilho, do Aí paetê. pinta, dança, Mas que também eu acho que vem muito isso, né? Da criatividade, da moda. Porque tu tem a questão artística das pinturas muito. também. Eu lembrei até da Fê. Ontem eu coloquei uma bota e eu olhei assim, mas acho que não tá legal esse look. A Fê acho que não ia gostar. E a nossa Fê Dutra, Fernanda Dutra, que é a nossa dela, stylist. Nossa style, e a gente vicia nela, é algo, é terrível, porque aí você, ai, será que tá bom? Não, vou mandar um WhatsApp pra Fê. Não, deixa eu mandar uma foto pra Fê, deixa eu ver se tá bom. Aqui, temos duas viciadas. Não, e aí eu coloquei a roupa ontem, peguei uma bota e um tênis, eu acho, fiquei na dúvida. Daí a minha Fernanda olhou e disse, a bota. E aí eu, será? Mas fui, confiei. Então a Fernanda tem isso, assim, a minha Fê também. Ela, eu acho que ela vai, e ela fala que ela, se tu perguntar o que tu quer ser quando crescer, artista plástica. Olha só. Ela responde isso. E o meu marido, ele tá comigo há 24 anos, então, e a gente tá, graças a Deus, super bem, os dois. Ele sabe que eu sou essa pessoa, né? E eu acho que ele me ama por eu ser essa pessoa, e a gente se dá bem por eu ser essa pessoa. A gente já empreendeu juntos. Não dá certo. Não dá certo. Eu também já tive essa experiência. Eu não aconselho. Eu sou nessa também. Não aconselho. Eu e o Gustavo, a gente tá junto há 27 anos, acho já. Que horror. Acho que eu vou cortar essa parte. 27 anos. Aí tu começa a calcular o resto, né? E a gente já tentou empreender juntos também e, tipo, não dá. É melhor como apoiador. Isso. Como apoiador como é ótimo. Exato. Mas dividindo o CNPJ. Né? Então, a gente já teve negócio junto. Ele também vem de uma família empreendedora. Né? Minha sogra teve padaria. O vô dele era dono de curtume. Então, assim, a gente vem de famílias de empreendedores, de profissionais autônomos. Mas ele hoje trabalha, apesar de, né, também ser pouco sócio da empresa, mas ele trabalha das 8 às 6 lá, ele não tem essa flexibilidade, né, essa loucura do 24 horas. Mas eles gostam disso. Né? É bom para todo mundo. É um perfil masculino, assim, tipo, eu sei o que eu vou fazer. Financeira, né, Fê? A nossa Fê tá aqui, a gente não larga ela. O teu também é assim, Fê? Viu? Mas... né, Caxias. Mas, assim, é bom, né? Então, assim, a minha família, ela me e aí, entrando nessa questão, quem sou eu, né, sem o crachá? Bom, eu sou a Manu, que viajo eu amo viajar, então, assim, eu nunca fiz fotos, books, saio, agora fiz pela primeira vez com 40 anos. Nenhum dos meus filhos tem newborn, reborn, sei lá o quê. Mas a gente vai para a Europa, a gente viaja, a gente investe em viagem. Então, eu digo, cada um com as suas coisas, né? E eu gosto muito de viajar. Só que para onde eu vou, pode ser lugares pequenos, né? Pode ser para a Europa. Eu gosto de ir com olhar de trabalho. Então, eu gosto de caminhar pelo centro de Madrid, me inspirando. Né? Me inspirando. Tá de férias, mas tô de férias, a minha cabeça tá sempre conectando as coisas, as vitrines, como que as pessoas atendem, o que as pessoas estão usando, o que tá acontecendo, o que tem no outdoor de evento que vai rolar na cidade. Eu sou essa, o tempo inteiro. Então, o que vão construir aqui? Vender esse terreno, o que vai ser? Então, eu sou essa pessoa. Então, por isso que eu digo, não. Esses dias acho que foi a Gláucia que falou no Instagram dela. Algo muito assim, eu sou essa que não desconecto, né? E tá tudo certo. Não, eu sou infeliz de outro jeito. Sim, não é uma conectividade tóxica, né? Você realmente faz isso, tá o tempo todo conectada, é o que me dá prazer. É o que te dá prazer, é o que me faz feliz. E a minha família faz parte disso, assim, né? A minha família, claro, hoje o que eu regulo, no meu caso, é meu uso de redes sociais, de tecnologia, até porque eu trabalho com isso, mas muitas vezes a gente extrapola, né? Então, isso eu tento, sabe, cuidar. Mas fora isso, eles fazem parte das mesmas coisas. Então, ontem o Vitor estava assistindo Talk, as crianças amam me ver na televisão, eles adoram. Eles amam me ver arrumada.
amam, legal. eles os dois, mãe, como tu tá linda, Ah, mãe, como ficou bem isso, mãe, como ficou bem aquilo. Eles adoram me ver bem e acho que é o nosso funcionamento é uhum, esse, né? E eu busquei fazer toda essa jornada aí diferente de muitas coisas das quais eu vivi, né? uhum. E como eu digo, a gente sempre aprende, inclusive o que não fazer. Mas isso foi algo teu, né, Manu? Porque a gente sempre tem a psicologia às vezes fala isso, né? Você pode pegar um exemplo, sei lá, de um pai alcoólatra e o filho vai ser alcoólatra porque o pai era, ou ele nunca vai botar bebida de álcool na boca Isso. porque o pai era. É, Então é é, o que tu escolhe com aquele é, exemplo, né? Fazer o que exato. tu faz com aquilo. E você pegou os altos e baixos, e talvez muitos baixos da vida, para transformar isso em algo bom e olhar e dizer: isso eu não quero, É, isso eu é. não vou fazer, não vou É. repetir, E né? não é fácil, né? Porque eu ainda tô com 40 anos, tendo que parar e pensar, eu tô numa relação tóxica, né? E eu sempre falo, tóxico não é só Aham. com o cônjuge, né? Pode ser com Sim. amigos, com É, familiares, com é, pessoas do trabalho, enfim. Então, eu ainda tenho que é. ficar controlando isso para não repetir as Uhum. coisas, Esse né? exercício da gente meio que se afastar, assim, né, É, é, de nós mesmos, olhar a é, cena, o convívio, o que está acontecendo e poder é. fazer essa avaliação. Mas assim, hoje eu posso dizer que eu sou bem feliz e realizada, né? Eu sempre digo, a gente nunca, eu cheguei no auge da minha vida, Hum. não, longe. Ainda quero conquistar muita coisa, né? Ainda tenho muito Uhum, perrengue, assim, ainda passo alguns perrengues, né? Como eu falei, a vida não tá fácil uhum, financeiramente, não tá pra gente, uhum, que está para outras pessoas de outras realidades, né? Mas eu tô mais realizada, acho que talvez por eu estar nesse lugar da moda, do aham, marketing, da comunicação, do varejo, aham. sou De tu tá te encantada. sentindo em Eu casa, né? gosto do pequeno, né. Renner, Zara, Aham, amo vocês. aham, Mas eu gosto do varejo pequeno também, gosto do centro da uhum, cidade. Tu falou do shopping, né. uhum. Tô muito engajada ali no shopping, mas a revista ela tem o viés de fomentar a cidade Toda a como um cidade, todo. claro. A gente precisa disso, É. né. Bom, e a gente que eu digo assim, nós como gaúchos, e eu aqui nesse papel de representar todos os gaúchos e trazer para esse programa a oportunidade das pessoas conhecer histórias que fazem o nosso Rio Grande do Sul. Uhum. E você faz essa história acontecer, né? Tá Obrigada, Fê. fazendo história, tá fazendo uma história linda, rápida, tá construindo, tá colaborando, tá de fato contribuindo. A gente não tá falando de uma cidade, a gente tá falando do Uhum, estado, uhum, porque isso começa, né, a se estender, a romper barreiras. uhum, E a gente precisa de mais pessoas assim, que eu tenho certeza que existem mais pessoas com assim, certeza. que a gente possa dar essa Mais mulheres visibilidade, também, mais né. A mulheres, gente tem muita mulher para a gente dar talentosa. essa visibilidade mesmo, É, né? E é. mostrar que são essas histórias que conectam gaúchos e depois que expande para o Brasil todo, né? Somos, Uhum, aqui em primeiro lugar, gaúchos falando, uhum. mas somos todos brasileiros e é muito bom a gente poder mostrar coisas bacanas, criativas, inovadoras, tecnológicas, humanas que estão acontecendo tão perto da gente e muitas vezes a maioria das pessoas É, não sabe que existe, é. ou às vezes conhece só aquela marca, não sabe o que está por trás da marca. Uhum. E então, Manu, É, eu e essa é muito a quero minha missão, assim, a tua de missão está sendo mostrar, de muito bem feita, de porque você tem mostrar, de mostrado. fortalecer. É. Claro que eu acho que isso vem um pouco das nossas dores, Uhum. assim, né? Porque por muito. Eu até fiz um vídeo esses dias que eu falei, né? A minha história, eu mesma abafei muito o meu caso, a Uhum. minha história, né? E quantas pessoas a gente não abafa a história delas, É, né? Então, e elas são muito próximas da é, gente, assim. Então, é isso que eu é. acho que, em função de eu ter ou sido abafada, ou abafei eu mesma Uhum. minha história, minha situação, eu acho que eu vou resgatar não só a minha, mas a de tantas outras Exato. pessoas, assim, que merecem. Porque a gente vai construindo uma marca pessoal, profissional, muitas vezes vestindo uma personagem, Uhum, para a gente realmente, sei lá, esquecer ou tentar cicatrizar mais rápido algumas dores. E só que elas fazem parte da gente. isso. E por causa de
tudo isso que aconteceu, a gente chegou até aqui E somos desse quem somos, jeito. né? Né? Daqui a 10 anos é outra Manu Barreto. É outra, completamente diferente e que vai ter trazido tudo o que aconteceu. Então, é uma sequência. Manu, que honra mesmo poder fazer parte dessa conversa contigo, poder conhecer a Gravataí Trends, poder saber cada vez mais da tua história, poder mostrar para o Rio Grande do Sul, pedir para que as pessoas que gostaram desse bate-papo não só curtam, mas comentem, mandem mensagem para Manu, acessem o Instagram dela, do Gravataí Trends também, e compartilhe para que mais gaúchos saibam dessas pessoas que constroem a nossa história de forma econômica, humana, sustentável, social e de tantas formas. Então, compartilhe, curte, comente, segue a Manu também e agradecer imensamente que essa seja a primeira de muitas. Quem diria que nós estaríamos aqui, né? Tão pouco tempo se Exato. conhecendo e se conectando. Nos Obrigada, conhecemos foi um há tão prazer. pouco tempo, mas é isso, assim, é isso que nós queremos, né? Eu quero, Nexa como TV, eu como Fê Piazza, dar essa visibilidade. Essa é a cara do Rio Grande do Sul, são essas pessoas. E são as É conexões muito que além. movem a vida. Exato. Eu vi um vídeo da Endeavor há uns 20 anos atrás, depois até procurem no YouTube, que o Marcelo Salles, ele tinha fundado uma startup lá, e o nome do vídeo é As Conexões que Movem o Mundo, ou a Vida, agora, mas é maravilhoso, e eu acredito muito nisso. Já vamos ver. Isso, procurar. maravilhoso. Obrigada, Manu. Eu que agradeço, imagina, prazerzão. Obrigada a Muito vocês. sucesso, né, também sucesso para todos nós. Novo. Obrigada a quem assistiu, a quem curtiu, compartilhou e nos vemos nos próximos episódios. Até lá.